Olá, amigos do canal! Estamos de volta mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Dessa vez vamos falar um pouco sobre as quartas de final da Copa do Brasil, esse primeiro dia de quartas de final. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. Dia de clássicos e Corinthians e Atlético Paranaense, que foi o único jogo que não é clássico da Copa do Brasil. Hoje, né? Porque o jogo de amanhã também não é clássico. E, assim, resultados muito importantes que já encaminham alguma classificação, dá para a gente falar isso. Outros resultados que deixam jogos em aberto. Tivemos de tudo um pouco nessa quarta-feira de Copa do Brasil. E os visitantes levando vantagem, né? Duas vitórias de visitante e um empate. Eu já vou deixar claro aqui para nossa audiência que eu assisti Cruzeiro e Atlético, assisti Vasco e Botafogo, não assisti Corinthians e Atlético Paranaense, acredito que você também não. Então a gente pode falar um pouco por cima aqui para tirar da frente e depois no vídeo a gente fala dos jogos que eu acho que a maior parte das pessoas aqui que estão assistindo querem ouvir a gente falar e os jogos que a gente assistiu. Então, Corinthians 1-0, gol de Guinegão, mais um gol. É o moleque que assumiu aí a titularidade com as ausências no ataque do Corinthians e tá fazendo gol todo jogo. Uma boa vantagem, talvez o confronto mais menos parelho, acho que dessas quartas de final. E o Atlético Paranaense tem mesmo que focar na Série B para não cair para a Série C, né? Exato. Confronto bem desequilibrado. O Atlético Paranaense chegou até essa fase da competição porque o São Paulo teve um jogador expulso com 2 minutos de jogo na partida de volta e no jogo do Morumbi não fez um placar mais elástico, né? E o mata-mata te permite esse tipo de cenário adverso, né? Você ter um jogador expulso logo de cara e complicar muito a sua vida. O Atlético Paranaense se aproveitou dessa circunstância, mesmo assim dependeu dos pênaltis para se classificar, mostrando que o time não vive o melhor de seus momentos, está na Série B, longe da zona de acesso para a Série A, está mais perto até da zona de rebaixamento, como você falou. O Corinthians vai lá, faz o que tem que fazer com um time de Série A, que tem um investimento bom. É, Aí fica aquela questão: o Corinthians talvez não tenha receita para ter o investimento que faz no time, mas os jogadores que estão ali são jogadores bons. Tem o Guinegão aparecendo, fazendo gols nos últimos jogos, com essas ausências no ataque do Corinthians. E para mim, caminha a classificação. Não vejo o Atlético Paranaense sendo força para oferecer qualquer tipo de resistência ao Corinthians no jogo em São Paulo. E se eles forem espertos, eles focam mesmo na Série B para ver se eles conseguem se aproveitar, até porque eles estão um pouco longe, mas na Série B a gente sabe que ganha 2, 3 jogos ali, você já está perto de novo da briga pelo acesso. Então, esse tem que ser o foco do Atlético Paranaense hoje. Eu acho que voltar à Série A é muito mais interessante para o Atlético Paranaense do que chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. Até porque eu acho que o time não tem chance de vencer a competição, né? Mesmo se chegar a uma semifinal. E mesmo com a premiação, teoricamente, sendo mais alta no primeiro momento, eu acho que você ter um ano na Série A por completo dá mais dinheiro por conta de exposição, por conta de atrair jogadores, por conta de venda de jogadores, cotas de televisão, que você chegar numa semifinal e jogar mais uma Série B. Então o foco do Atlético Paranaense tem que ser completamente no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, vamos ver, né? Acho que encaminhou bem, mas também é um time que gosta de emoções e gosta de colocar seus torcedores em situações pouco confortáveis. Então, acho que ainda, né, dependendo de como o Corinthians entrar em campo, dá para ter um jogo no jogo da volta, mas acho que desde antes dos jogos começarem, né, desde o sorteio, esse era o confronto mais desequilibrado. E agora, Cruzeiro e Atlético Mineiro, ou você quer falar um pouco de Vasco da Gama e Botafogo? Vamos com Vasco e Botafogo, né? O clássico da amizade, para a gente deixar depois o clássico da inimizade para o final. As pessoas gostam de treta, então vamos segurar o audiência. Então, aqui um pouco de Vasco e Botafogo. Botafogo começa bem no jogo, consegue fazer um gol ali, acho que com 5, 6 minutos, um gol de cabeça do Arthur Cabral, numa falha da defesa do Vasco.
o que é praticamente sinônimo, né? Eu acho que é um pleonasmo falar que a defesa do Vasco falhou. O Vasco que não tem zagueiro, joga com jogadores improvisados na defesa. David Ancelotti viu isso, colocou 2 centroavantes com 1,86 m, 1,90 m de altura. Conseguiu ali no começo do jogo chegar com cruzamentos 2 vezes, uma chance clara e um gol para o Arthur Cabral. E depois eu acho que o Vasco melhorou bastante, conseguiu um empate logo depois, num cruzamento na área que se eu não me engano, o Marlon Freitas tenta tirar, acaba desviando, tira a bola do John e o Jair faz o gol no segundo pau. E o Vasco teve certa. Foi melhor no jogo, eu acho que por maior parte do tempo. Jogou muito bem o primeiro tempo. Começou bem o segundo tempo, mas o Botafogo depois conseguiu controlar bem o jogo. Fez ali. Picotou bastante a partida, enrolou bastante, conseguiu sair com o empate. Eu acho que bem feliz a equipe do Botafogo com esse empate. E o Vasco, em mais uma noite de Vasco, sofre gol com falha da defesa, joga melhor do que o adversário e não consegue ganhar. Você falou do Vasco não utilizar zagueiros no jogo de hoje. Isso é uma característica do Fernando Diniz, né? Tipo, os trabalhos dele, ele pega jogadores de outras posições, colocam na zaga. E é meio curioso que talvez o ponto mais fraco do trabalho do Fernando Diniz seja o sistema defensivo, né? Isso desde de sempre vem sendo assim a carreira do Fernando Diniz. Ele achou o seu André, dá para falar assim, no Vasco, que é o Hugo Moura, o cara que o volante que ele está fazendo jogar de zagueiro da vez. E assim, o Botafogo, que vem numa temporada decepcionante, acho que já dá para classificar assim. Conversei com o Iago essa semana, que é um amigo nosso botafoguense, ele veio me explicando assim que foi realmente muito decepcionante, a forma do planejamento, de como o Botafogo desmontou um time e foi contratando às pressas e alguns jogadores para chegar. Então, dá para considerar essa temporada abaixo do Botafogo, mas tem na Copa do Brasil uma chance de título, uma chance para terminar de uma maneira feliz a temporada, dá para colocar dessa forma. E com relação ao Vasco, assim, nem quando o time ganhou de 6-0 do Santos, mas não pôde nem aproveitar a maior goleada do Campeonato Brasileiro por muito tempo, que logo depois o Flamengo meteu 8 no Vitória. E parece que gastou todos os gols num jogo só, porque depois disso perdeu para o Juventude, perdeu para o Corinthians e não conseguiu ganhar do Botafogo. Se distribuísse melhor os gols, talvez o Vasco estaria numa situação melhor. A notícia positiva é que pelo menos dessa vez o Vasco jogou bem, por os padrões do Vasco, contra o Juventude, contra o Corinthians. Foi, assim, atuações tenebrosas. E em defesa do Fernando Diniz, você falou dos zagueiros, o Vasco não tem zagueiro no elenco, né? Já quando era João Vitor e me fugiu o nome agora do outro zagueiro, mas também foi negociado, a coisa não estava boa. O Vasco foi lá e ainda vendeu os 2 zagueiros que tinham no elenco. O único zagueiro que ele tem à disposição é o Lucas Oliveira, que o Fernando Diniz, eu acho que já mostrou para todo mundo que ele não é fã do jogador. Eu não lembro a última vez que ele entrou em campo. E agora o Vasco está contratando zagueiros na janela, né? Está trazendo aí Robert Renan e mais um nome que estava na Inter de Milão, se eu não me engano, não vou me lembrar o nome do jogador. Vamos ver se dessa vez o Vasco vai utilizar zagueiros na posição de zagueiro. Se não, aí sim o Diniz tem que ser extremamente criticado. E o Botafogo, acho que a gente também já vem falando aqui há algum tempo, né? O grande culpado dessa temporada ruim do Botafogo é a diretoria, é o John Textor, quem quer que seja a pessoa que planeje o ano do Botafogo, que achou que o futebol brasileiro era o futebol europeu e a temporada começava em agosto. Chutaram o balde nos primeiros 6 meses do ano e o preço está sendo cobrado até agora, em meio a várias outras polêmicas também extra-campo, situação financeira. Vamos ver como será a temporada de 2026 do Botafogo, porque eu acho que até ela está em risco nesse momento. Mas, igual você falou, a Copa do Brasil é a real chance de título do time esse ano. É, ajuda nos problemas financeiros e também ajudaria numa possível num possível 2026 difícil. Eu acho que a torcida estaria junto com o elenco, com o treinador, com a diretoria, com um título, principalmente um título como o da Copa do Brasil, que o Botafogo não tem.
Mas esse empate aí, eu acho que o Botafogo sai mais contente, apesar de ter saído na frente do placar. O Vasco foi superior e agora a equipe do Glorioso pode definir no Newton Santos, no dia 11 de setembro, se eu não me engano. Isso aí, o Botafogo vai contar com o apoio da torcida, vai jogar em casa e tem um time melhor que o Vasco, né? Apesar de ter perdido grandes jogadores da última temporada, não tem mais o Igor Jesus, não tem o Almada, não tem o Luiz Henrique, mas tem boas peças ali. O Arthur Cabral, que fez o gol hoje, é um. Meu fone caiu aqui. Mas pode deixar aí na edição, não precisa cortar. Tem o Arthur, tem o Montoro também, o Arthur Cabral que fez o gol hoje, contratou o Danilo a peso de ouro, que se fizer uma boa adaptação, é um dos melhores volantes que tem aqui no futebol brasileiro, então ainda tem boas peças o time do Botafogo. Tá faltando realmente o encaixe, ter um tempo ali para o Ancelotti conseguir transformar isso num time. E tem a questão de ser o primeiro trabalho da carreira dele também. Então, ele pode sofrer alguns percalços aí que talvez um treinador mais experiente não sofra, mas que faz parte, são as dores de crescimento de um treinador jovem. Em questão de contratação, o Botafogo ainda é um dos clubes que mais gastou nessa temporada, atrás apenas do Palmeiras, se eu não me engano. Acho que é o segundo é o Botafogo, o terceiro é o Flamengo. Questão de contratação, mas igual você falou, foram feitas em cima da hora. Várias peças ali ainda não estão entrosadas. O treinador também chegou agora, não é experiente. O Danilo, eu acho que foi mal no jogo hoje. Por outro lado, eu acho que o Cauã Barros do Vasco fez uma excelente partida, talvez tenha sido melhor em campo. Mas é isso. Eu acho que talvez até aqui é o confronto que está mais em aberto. Temos que ver Bahia e Fluminense ainda hoje, né? No dia que a gente está postando esse vídeo. Pra gente que tá, quando a gente está gravando, é amanhã ainda, por pouco, mas ainda é. É completamente em aberto. Para mim, esse confronto ainda é praticamente um 50-50. E agora, né, já tivemos o pão de alho, já tivemos aqui a linguiça, e agora Lá chegamos na ele. picanha da rodada. Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 0, Matheus. Pois é, um resultado que acho que ninguém estava esperando, né? Que das projeções que eu vi para esse jogo, eu também achava era um confronto bem equilibrado, considerava ali pau a pau, porque o Atlético estava num clima assim de mata-mata legal, tinha eliminado o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, um time que teria uma mobilização, especialmente para esse primeiro jogo, por jogar em casa. E justiça seja feita, acho que o primeiro tempo do Atlético foi até melhor que o do Cruzeiro. Acho que ele conseguiu incomodar bem o Cruzeiro. Teve chances para tentar abrir o placar, nenhuma grande chance, o Cássio não teve que fazer nenhuma defesa espetacular, foram mais chutes no meio do gol, chutes de média, longa distância que o Atlético teve. E no segundo tempo, o Fabrício Bruno ele tirou um gol assim espetacular da cartola. Se ele tentar fazer isso de novo 1000 vezes, ele não vai conseguir acertar. Ele nunca mais vai fazer um gol desse na vida dele. Ele acertou um chute da intermediária, a bola foi no ângulo. O Everson Pula, que é um excelente goleiro, não chegou nem perto de pegar a bola. Ela dá uma beliscada na trave que vai morrer dentro do gol. E a minha reação foi igual a dos jogadores do Cruzeiro que estavam dentro de campo. Foi tipo assim, meter a mão na cabeça e falar, ele fez isso mesmo. E depois foi a do Jardim que ele saiu. Então, e ali mudou o jogo completamente. Uma jogada individual do Fabrício Bruno. E o Atlético sentiu o gol, ele acho que ficou um pouco afobado, se desorganizou no campo. As mexidas que o Cuca fez contribuíram para o Atlético ficar mais desorganizado. E no fim, o Cruzeiro conseguiu fazer o 2-0 com ele aqui, ó, o atacante da seleção brasileira. Passou o K. Imediatamente. E conseguiu encaminhar a classificação com esse 2-0 na casa do Atlético, volta no Mineirão só com torcedores do Cruzeiro. E eu pergunto para você, como ficou o Ancelotti vendo esse jogo, com os dois jogadores do Cruzeiro convocados, fazendo o gol, e o Fabrício Bruno ainda deu assistência para o gol do Caio Jorge. Com certeza, o Ancelotti está muito contente nesse momento, já deve até estar pensando na escalação que ele vai levar a campo nos amistosos. Amistoso não, né? Na eliminatória, que não serve de nada agora para o Brasil, então é praticamente um amistoso.
que vamos ter nas próximas semanas. Sobre o jogo, eu concordo com o que você falou. Eu acho que o primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Atlético foi até um pouco superior na questão de chances criadas. Apesar de que a melhor chance, eu acho que ainda foi aquela do Cruzeiro, com o Lucas Romero roubando a bola, o Caio Jorge tendo uma oportunidade de ele finalizar e escolhendo o passe para o Matheus Pereira. Para mim, eu acho que o Caio Jorge tinha que ter chutado aquele lance. O Wanderson ainda quase faz um golaço pouco tempo depois. Mas eu acho que o primeiro tempo foi muito intenso, foi muito no individual, foi muito combatido assim das duas partes, e isso meio que equilibrou a partida, porque a força do Cruzeiro em relação ao Atlético é justamente o potencial do coletivo do Cruzeiro, que é um time muito mais bem treinado do que o Atlético. Eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim é muito melhor do que o do Cuca, e o segundo tempo mostrou isso. Porque no segundo tempo, quando os ânimos abaixaram um pouco, o Cruzeiro conseguiu controlar e impor o seu jogo, aí foi um segundo tempo extremamente tranquilo para a equipe celeste. Essa é a grande verdade. Eu acho que em nenhum momento do segundo tempo o Cruzeiro se sentiu ameaçado pelo Atlético. Você falou, fez um gol ali com 5 minutos do segundo tempo, mas a tranquilidade que o Fabrício Bruno tem naquela bola é impressionante. Ele domina a bola perto do meio de campo, ele vai carregando para perto da área e ninguém chega nele. Ele vai completamente livre do meio de campo até a intermediária, consegue um chute ali com bastante sorte, eu acho, porque aquela bola é muito esquisita como a bola sai do pé dele, ela vai rolando, vai rodando, parece até mais um cruzamento do que um chute, parece que ele pega meio mascado na bola e sai um baita de um golaço. Mas o Atlético ali, uma marcação patética, ninguém chega perto do Fabrício Bruno. E logo em seguida, num escanteio, Fabrício Bruno consegue ganhar de cabeça dentro da área do Atlético e o Caio Jorge está dentro da pequena área sozinho também. O artilheiro do campeonato não tem ninguém no raio de 3 metros dele na pequena área do Atlético. Ele tem tempo de dominar e girar e bater. E o Cruzeiro ainda podia ter feito mais. Depois desse 2-0, o time conseguiu voltar, se defendeu muito bem, teve oportunidades ali, contra-ataque, que acho que o Caio Jorge tomou umas decisões ruins no contra-ataque, um passe para o Matheus Pereira ao invés do passe no Christian. O Wanderson também teve uma oportunidade ali no contra-ataque, não foi tão bem. Mas eu acho que o segundo tempo do Cruzeiro é um segundo tempo assim magistral, um dos melhores tempos que eu vi do Cruzeiro nesse ano. Conseguiu controlar a partida de uma forma sensacional. Eu acho que isso mostra a diferença do trabalho dos dois treinadores. Para mim, esse é o principal destaque dessa partida, é quão melhor o Leonardo Jardim é do que o Cuca nesse ano de 2025. Quando a partida estava só no individual, na vontade, na guerra, na disputa, o jogo estava equilibrado. Quando partiu para a tática, o Atlético não teve a menor chance. Fabrício Bruno acabou com o jogo. Essa é a verdade. Tira o gol, tira a assistência, ele ainda para mim é o melhor em campo. O que ele fez defensivamente é brincadeira. O Hulk não apareceu no jogo. O primeiro lance que o Hulk foi aparecer foi acho, com 42 do segundo tempo, que ele consegue uma falta na intermediária que depois ele isola quando ele vai bater. Então, assim, todo mundo do Cruzeiro muito bem no segundo tempo. Primeiro tempo muito obrigado também. Eu acho que qualquer time que tivesse feito o gol ali no primeiro tempo também seria justo. E o Atlético, assim, muito mal treinado, muito mal taticamente. E para piorar, o Cuca ainda tira os melhores jogadores do time no meio do segundo tempo para terminar de matar o time. Então eu acho que essa partida, o destaque número um é o Fabrício Bruno e o número 2 é o Leonardo Jardim. Eu tô com você, quando o Cruzeiro consegue destravar aquela batalha que estava sendo com o primeiro gol, ficou tendo muito mais tranquilidade para jogar e o Atlético muito mais nervoso, evidenciou o trabalho que os dois treinadores estão fazendo. E o Cruzeiro que pode impor também o fim de mais uma era Cuca no Atlético, né? Já perdi a conta de quantas vezes ele treinou o, o time alvinegro. Tem até a imagem que está viralizando do torcedor xingando ele na arquibancada atrás dele, mostrando o dedo do meio e tal. Mostra que a torcida não está feliz e você perder um clássico dentro de casa, obviamente vai piorar a situação. Os ânimos já estavam exaltados mesmo antes do jogo. Óbvio que se ganha aí tudo é festa, todo mundo esquece os problemas, mas aconteceu justamente o contrário. E você destacou, quando um time é mal treinado,
ele acaba sendo muito dependente do seu principal jogador. E o Hulk hoje foi muito bem neutralizado e ele já não vive mais a grande fase que viveu alguns anos antes, né? Ele não está conseguindo manter o nível de algumas temporadas atrás. Ainda é muito bom, ainda é um jogador espetacular para o futebol brasileiro, mas, como todos nós, ele está ficando mais velho a cada ano que passa e ele precisa receber ajuda para conseguir fazer a diferença. E é tudo que o Atlético não está oferecendo ao Hulk nesse momento, é ajuda, e acaba ficando tudo nas costas dele. E o Scarpa que tem ajudado nessa temporada, quando ele estava melhorando o jogo, o Cuca tirou. O Coelho também é um dos melhores jogadores do time, quando ele estava ajudando, começando a encontrar ali a ponta esquerda, o Cuca foi lá e tirou. Acho que de destaque positivo do Atlético, talvez o Alexander fez uma boa partida. Acho que o Natanael também não fez um jogo ruim. Mas a verdade, eu acho que pelo segundo tempo o Cruzeiro perdeu a oportunidade até de matar o confronto. O Cruzeiro poderia ter saído com 3-0. Não acho que teve nenhuma grande chance perdida. Não acho que aquela chance do Gabi no final do jogo seja um erro dele. Eu acho que ele dribla o goleiro, fica meio sem ângulo, faltou alguém fechar ali no meio. Mas é isso. O Cruzeiro também consegue um resultado importantíssimo. Agora vai decidir em casa no Mineirão. Mas podemos falar a famosa máxima do futebol: 2-0 é o resultado mais perigoso do futebol. O jogo que Quem, ainda vai demorar para quem, acontecer também é dia 11 de setembro. Então tem aí mais uns 13, 14 dias até lá, 2 semanas. Né? Eu acho que é quinta-feira que vai cair 11 de setembro. Lembrando que Caio Jorge e Fabrício Bruno vão para a seleção brasileira, devem retornar pertíssimo do momento do jogo. Mas, por outro lado, o Cruzeiro também pode ter estreias, né, nessa partida de volta contra o Atlético. Cruzeiro que assinou com Sinisterra, que ainda não estreou, pode estrear agora contra o São Paulo, e ainda está buscando mais reforços. Tem rumores fortes de Kenny Arroyo para chegar aí também, e é um jogador que no dia 11 de setembro também pode estar disponível. Então, acho que é isso. O torcedor cruzeirense está muito feliz. Consegue a terceira vitória, né, na Arena MRV em 5 jogos. Então mantém ainda essa, essa boa escritura na arena do seu rival. E agora eu acho que é cabeça no lugar, que o Cruzeiro também é um time que está bem garantido nessa semifinal. e vale destacar também que o torcedor do Cruzeiro vai ficar torcendo para o Ancelotti não utilizar o Fabrício Bruno e o Caio Jorge no jogo da Bolívia, que é no dia 9 de setembro. E, como você falou, pode acontecer algumas estreias. Também torcendo para o Pedrinho disponibilizar um avião para eles voltarem a tempo para o jogo da volta. E também, com o lado do Atlético, me surpreendeu que o Everson não sentiu dor nenhuma hoje. Eu achei curioso isso. Ele é um goleiro que sente muitas dores durante os jogos, precisa sempre de muitos atendimentos. Hoje parece que estava tudo bem com ele. E é bom que assim, eu não torço que ninguém tenha nenhuma lesão, que ninguém sinta nenhum tipo de dor. Fiquei muito feliz por ver o goleiro do Atlético saudável em campo. E sobre sua fala de 2-0, seu placar mais perigoso do futebol, quem está acompanhando o Liverpool nessa temporada está vendo que isso é verdade. Tá? Pelo menos não é o Manchester United. Quer falar sobre o United aqui no finalzinho? Você quer rir do Manchester United aqui no finalzinho? A gente pode. Cara, assim, era o que faltava para o United ser eliminado por um time da quarta divisão. O Manchester United assim, é uma coisa única, né? Os caras conseguem ter começo do século mágico com Alex Ferguson. Acho que tem 12 anos que o time, cada ano, eles encontram o novo fundo do poço. Você vê a entrevista do goleiro, Eu vi ele que torce para o eliminou o United. Manchester United, ele falou que é torcedor do United, ele estava puto por ter ganho do Agora, time. não, Isso é agora sensacional. eu entendi o goleiro nos pênaltis, ele estava só pulando para outro canto também. Vamos dar um desconto que é da quarta divisão, né? Mas... E assim, cara, eu sei que é só o terceiro jogo da temporada. Mas eu mandava embora, tá? Eu mandava o técnico embora. Pô, mas ele vai colocar quem? Todo mundo que o United traz fica uma bosta. É jogador, é Assim, técnico. O problema não é pessoa, o problema é instituição.
Eu concordo, mas o negócio é o seguinte: o Rubem Amorim, que é o treinador do Manchester United, ele tá muito claro que ele só sabe jogar de um jeito e ele vai tentar fazer com que os jogadores se encaixem no esquema de jogo dele. E ele não tá nem aí se os caras vão ficar fora de posição, se ele vai colocar o Bruno Fernandes para jogar de volante, se ele vai colocar o ponta para jogar de ala, se vai colocar o lateral para jogar de zagueiro, ele vai jogar no 3-4-3 dele, ou 3-4-2-1, e não tá nem aí. E assim, tem muito jogador improvisado nesse time do United, mas assim, não é nenhum nem dois, é vários. Então, assim, se o cara não tá disposto a mudar, manda embora, manda embora. E aí vai Pelo bem do, acabar com mais uma carreira. pelo bem do cara que tá com o cabelo gigante lá, tá quase um ano sem cortar o cabelo, coitado. Não, aquela promessa é maluquice. Aquele cara nunca mais vai cortar o cabelo. Pra quem não Aí sabe ele quem vai a gente tá desistir falando, antes do United ganhar 5 jogos, é o impossível. cara fez uma promessa que só corta o cabelo depois que o United fizer ganhar 5 jogos seguidos, e tem quase um ano que ele fez a promessa e ele não cortou o cabelo até hoje. Ele vai desistir antes, é impossível. Ele não vai aguentar ficar mais um ano sem cortar o cabelo. Cara, que bizarro, mano, que bizarro. Eu não tenho nenhum apreço pelo Manchester United, mas confesso que chega um ponto que se eu fosse imparcial daria dó. Cara, é impressionante. É impressionante a instituição Manchester United. Perder Grimsby Town. E diga-se, só foi para os pênaltis porque o Maguire fez um gol no último minuto. Senão ele teria perdido no tempo regulamentar. O E Manchester também porque United, o juiz inventou um impedimento na bola que veio da defesa e anulou o que seria o 3-0 do Grimsby contra o United. sim, os caras tomaram 2-0 no primeiro tempo. E foram empatar nos acréscimos do segundo. Assim, Isso é uma maluquice. me faltam times para comparar o que está acontecendo com o Manchester United. Assim, é uma coisa realmente assustadora. Tanto que já até descobriram infestação de rato no Old Trafford para ver a fase que está o time. Então, assim, é uma coisa de maluco. Agradeça por você não torcer para o Manchester United. Se você torce para qualquer outro time, você pode falar, tem alguém pior que eu. Se a Inclusive se você Premier torce para League, alguém da quarta divisão. se a Premier League fosse uma liga realmente competitiva, o Manchester United tinha sido rebaixado. Essa é a verdade. Se fosse o Brasileirão, o Manchester United estava rebaixado. Tá? Vamos ver como é que vai estar os três que subiram agora. Quem sabe tem alguma chance, né? Não vai dar. Eles vão cair de novo, igual sempre acontece na Inglaterra. Mas vai ser engraçado. Pelo menos será engraçado se você não torcer para o Manchester United. Tem esse ponto aí também. Mas falamos de tudo? Tem mais algum comentário? Falamos de tudo. Acho que era só isso. E teve o bônus aí também do momento futebol em inglês para a gente rir do Manchester United. Comentando aqui os principais jogos da Copa do Brasil de hoje, né? Sem ter Fluminense e Bahia, que não aconteceu no momento que nós estamos gravando. Mas é isso. Muito obrigado, você que chegou até aqui. O que as pessoas precisam fazer agora, Bruno? Primeiramente, conferir se você já deixou o seu like aqui no vídeo para ajudar bastante o nosso trabalho. Se inscrever no canal para a gente bater aí nossa meta de 250 inscritos. Além disso, você pode deixar um comentário sobre o que você achou desses jogos da Copa do Brasil, dos nossos comentários. Pode simplesmente rir da cara do Manchester United, como nós fizemos aqui pelos últimos 5 minutos. Indicar esse vídeo para um amigo, para um inimigo, para alguém que gosta de futebol, para quem que odeia futebol, para rir da nossa cara também. Eu acho que é isso, né? Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!